que exatamente Jesus fez nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Para onde Jesus foi nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Está consumado. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relataram que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. No momento final, ele proferiu as palavras imortais: está consumado. Conforme registrado no livro de João 19, versículo 30. Ele então inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz por pouco tempo antes de ser retirado e envolto para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, ele se mostrou a seus discípulos, começando com Maria Madalena. Posteriormente, ele ascendeu aos céus. No entanto, muitos se perguntaram o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Para onde Jesus foi? O que ele fez? Este episódio tentará responder a essas perguntas. A Bíblia, especialmente os evangelhos sinóticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como descida ao inferno ou a descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João concentram-se principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está mais fundamentado em interpretações teológicas e tradições, do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos compreender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras do paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser deduzida de sua conversa na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles pediu a Jesus que o lembrasse quando entrasse em seu reino. Lucas 23, versículo 42. A isso, Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso implica que, após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou céu. Isso faz sentido porque em sua partida, Jesus declarou o compromisso de seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, não poderia estar em outro lugar, senão em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, ou seja, o céu. Mas há outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. Diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Depois de ser vivificado, ele foi e fez proclamação aos espíritos aprisionados, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Nela, apenas algumas pessoas, 8 ao todo, foram salvas através da água. Este trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, pode significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou Hades e fez algum tipo de anúncio aos espíritos que estavam aprisionados lá. Sob essa perspectiva, esses espíritos aos quais Jesus se dirigiu podem ser tanto demoníacos quanto humanos. Eles também podem ser anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados no trecho sejam anjos caídos. São anjos que foram aprisionados por violar a lei de Deus, juntamente com Lúcifer, que os enganou e os virou contra o seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros, no entanto, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, pois os anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus 2, versículo 16. É provável que Jesus proclamou e declarou sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Assim, sob essa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outro trecho da Bíblia que nos informa sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é Efésios 4, versículos 8 a 10. Diz assim: quando ele subiu às alturas, levou consigo muitos cativos e deu dons aos homens. O que ele subiu significa, a não ser que também tenha descido às regiões mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus, a fim de encher todo o universo. Como Paulo escreveu, referindo-se ao Salmo 68, versículo 18. Quando Jesus subiu às alturas, levou consigo muitos cativos.
Isso é interpretado como significando que Jesus, após garantir a salvação deles na cruz, reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso, e os levou para sua morada permanente no céu. Essas eram pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz e todos os outros que haviam sido justificados pela fé anteriormente. E os conduziu do Hades, ou seja, o lugar dos mortos, para sua nova morada espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Ele então subiu às alturas, ou seja, retornou ao céu vitoriosamente como Deus. Essa perspectiva também está fundamentada em Mateus 12, versículo 40, que diz: Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Finalmente, é importante observar que os detalhes do que exatamente aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados na Bíblia. E várias tradições cristãs têm diferentes perspectivas sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto. Ele disse: Hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá a confiança para dizer que ele foi para o paraíso, após proclamar sua vitória sobre a morte e completar sua obra de redenção. Obrigado por assistir. Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Por favor, apoie-nos se inscrevendo, curtindo e compartilhando este vídeo. Deus abençoe você.